Olá, boa noite a todos. Vamos começar o nosso bate-papo aqui do Sebrae Tocantins. Boa noite de Maria, boa noite Iago, boa noite Sâmia, sejam todos bem-vindos a uma nova live do Sebrae Tocantins. Hoje, mais que especial, nós estamos encerrando uma programação especial que é a Semana Gastronômica. Vou até tirar meu óculos aqui que tá dando brilho. A Semana Gastronômica, uma programação de lives que a gente fez durante essa semana, voltadas para assuntos gastronômicos. Por quê? Porque tá rolando o circuito gastronômico web Palmas e Araguaína. Tanto aqui na capital como em Araguaína tá rolando o circuito gastronômico, e que ainda não tá por dentro, que ainda não tá participando, tem agora todas as instruções para poder participar junto com a gente. O Circuito Gastronômico Web é o maior evento gastronômico online do nosso estado. Por meio do aplicativo oficial do circuito, que é o Tô no Lucro, você pode entrar lá, fazer o seu pedido de pratos que foram elaborados especialmente para esse circuito. Lá no Tô no Lucro tem um ícone especial lá do Circuito Gastronômico. E lá você pode fazer a sua compra, são pratos diversos, tem sobremesa, tem lanche, tem café da manhã, e todos com preço de até R$50. E é por isso que o assunto dessa semana toda foi voltada para o público da gastronomia. Hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre um assunto super importante para o nosso momento, atual. Vamos falar sobre manipulação de alimentos em tempo de Covid-19. Para falar com a gente sobre isso, a gente vai conversar com a Graziela Paludo. Vou apresentá-la, mas assim que ela chegar aqui com a gente. Graziela, você já está com a gente? Falar um pouquinho do seu currículo, do porquê que você está aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante, cheio de detalhes. Tem muita gente que precisa aprender sobre isso, afinal de contas, a gente tem que passar segurança para os nossos clientes nesse momento de delivery, nesse momento de pandemia. Graziela já está com a gente, se estiver já pode mandar a solicitação para poder a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos, Davidson, Adriele Ribeiro, Celina, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Chamei a Graziela aqui, ela já vai entrar. Olá, Graziela, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar da nossa live e dividir o seu conhecimento, essas dicas com a gente, com os nossos empresários que estão precisando de dicas para se adequar a esse novo momento, não é verdade? Com certeza. Eu agradeço o convite também, porque é importante a gente falar para os nossos clientes que nós estamos com eles, nós estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos, e que nós, da área de alimentos, engenheiro de alimentos, estamos prontos, preparados e disponíveis para ajudá-los nessa retomada. Exatamente. Graziela, tá dando uma falhadinha. Tá dando uma falhadinha no seu áudio. Voltou agora? Se a internet não estabilizar, você sai e volta. Eu tô te ouvindo bem agora. Mas qualquer coisa, só sair e voltar, dar uma reiniciada na internet, não tem problema. Gente, a primeira vez que eu apresento a live aqui do Sebrae Tocantins, eu me chamo Meirellen Araújo, nem me apresentei. Também sou jornalista da equipe de comunicação do Sebrae Tocantins, e a Graziela Paludo, como eu falei que ia apresentar, ela é engenheira de alimentos, ela é CEO da Consolides, consultoria em gestão empresarial, e vai falar com a gente sobre a manipulação de alimentos em tempos de Covid. Quando a gente fala de manipular, já vamos destrinchar esse assunto aqui para a gente falar com todo mundo na mesma linguagem. Quando a gente fala de manipulação de alimentos, a gente está falando não só com quem está lá na cozinha dos grandes restaurantes, mas também com o pessoal que está manipulando alimentos nos food trucks, nas pequenas lanchonetes e até em casa, não é isso, Graziela? Isso mesmo. Marielle, só deixar claro aqui para o pessoal que está nos acompanhando, também é a minha primeira live, então estamos aprendendo ainda. Tá todo mundo se adequando. Se adequando, né?
estava participando em outros tipos de trabalho como docente e usando outras metodologias, né, para estar disseminando conhecimento. Mas isso mesmo, quando a gente fala de manipulação de alimentos, é importante que a pessoa entenda que a manipulação, ela começa desde que eu adquiro uma matéria-prima e faço um processo de transformação. Isso indiferente se é na minha casa, se é em lanchonete, se é em um grande restaurante. Isso não vai mudar. Então, nós mesmos, quando preparamos o nosso almoço, estamos manipulando. E por isso que esse termo manipulador, eu sempre gosto de frisar em todos os meus treinamentos, que é um termo assim magnífico, porque ele engloba uma série de fatores que às vezes as pessoas não se dão conta da importância que nós temos na saúde pública e na saúde daqueles que amamos. Então, ser manipulador de alimentos, ela é uma função que vai muito além do ato de cozinhar. É importante frisar isso, né? E antes eu falei um pouquinho, eu sou engenheira de alimentos e sou especialista em gestão de segurança de alimentos, então a minha especialidade é essa. Então eu falo com propriedade sobre esse quesito de segurança. Porque hoje é importante... Graziela, vou só fazer um pouco. A gente já introduziu o assunto, já explicamos do que a gente vai falar. Okay. Quem trabalha, quem vende, quem manipula alimentos em casa, quem faz alimentos para sua família, para os seus filhos, vai ter dica para todo mundo aqui, porque todo mundo tem que aprender a lidar com a nova situação, com o novo normal, como as pessoas têm falado, né? Por isso eu convido todos vocês que estão nos assistindo a apertar esse aviãozinho aí que está aí embaixo, para convidar os seus amigos, convidar os empresários que você conhece, donos de lanchonete, donos de restaurante, a mamãe, a vovó, a pessoa responsável por cozinhar na sua casa, que vai ter muita dica na nossa live de hoje. Eu já vou começar aqui então com a nossa primeira pergunta, Grazi. Vamos lá. Já que estamos falando de adequações, se a gente pudesse resumir quais foram as principais... Não vou ser tão maldosa com você. Tenta resumir um pouquinho, mas quais foram as principais adequações necessárias em relação à manipulação de alimentos nesse momento? O que o pessoal está tendo que fazer assim já de primeira, que não fazia antes? Então, primeiramente eu queria falar que a parte de segurança de alimentos, ela é uma exigência legal, então todas as empresas, ou a grande maioria, porque a gente não pode usar o todas porque ele generaliza, elas atendem, né, tem que atender a legislação da Anvisa ou do Ministério da Agricultura e Pecuária e outros órgãos fiscalizadores. Mas o que aconteceu com a pandemia é porque gerou uma alteração de hábitos, né, de hábitos em nossos consumidores. Eles ficaram com medo, ficaram temerosos, na verdade, em continuar consumindo ou comprar produtos por medo da contaminação. Aí eu queria até esclarecer isso, que foi até um tema do podcast da AgroTeams, que eu falava isso também. É importante salientar que os alimentos, eles não são capazes, né? O vírus, ele não se desenvolve no alimento. O que acontece é que por uma falha de manipulação, o manipulador que esteja contaminado venha contaminar a embalagem ou o produto, e aí sim ele se torna um veículo de transmissão. De uma forma menos técnica, Grazi, essa manipulação seria desde a hora da colheita daquele alimento, desde a hora do corte daquele tomate, daquele pão, não é isso? Sim, um exemplo bem fácil para ficar. Quando a gente vai no mercado, normalmente como a gente escolhe tomate, né? Apalpando, não é assim? É errado, mas é a forma que nós brasileiros adotamos. Exatamente, então, digamos, é bem cultural. Eu expirei na minha mão e eu fui lá e apalpei o tomate. O que vai acontecer? Se eu estiver infectada, mesmo assintomática, é importante frisar isso, mesmo assintomática, eu posso transmitir. Aí a próxima pessoa que vai lá pegar o tomate vai acabar se contaminando. Então, é por isso que gerou toda essa mudança de hábito na cultura do brasileiro. Ele realmente ficou com medo de ir para o supermercado, ficou com medo de sair de casa. Aí tem as orientações para a gente não ter aglomeração, né? Então, assim, impactou diretamente, né, principalmente as empresas da área de alimentos, porque elas tiveram que se reformular. Por exemplo,
algumas não praticavam o delivery. Não era todos, né, que tinha essa forma de trabalho. Não Então, praticavam, o que eu não entendi. Algumas o não praticavam. delivery, as Ah, sim, entregas, sim, sim. né? Isso. Aí o que aconteceu? Para tentar manter pelo menos o faturamento mínimo, as empresas tiveram que se adequar a essa nova, né, modalidade, que era o quê? Os pedidos e as entregas através do delivery. Tanto que a gente está promovendo um circuito, como se fosse uma feira online disso, né? A nossa live faz parte de uma programação justamente disso, da promoção de um evento que é totalmente fundamentado no delivery. E cada empresa teve que se moldar para poder participar disso também, né? Grazi, se a gente pudesse então ir por área, você falou da questão do supermercado, essa coisa cultural de pegar, de apertar, de cheirar, acabou? Acabou. A gente vai viver um novo. Eu falo assim, eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui para a Itália, que eu cheguei no supermercado e fui fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, né? Fui colocar a mão na maçã. E a atendente deu um grito, literalmente ela gritou comigo, né? E eu assim, não entendi. Aí eu fui entender o porquê. Lá não tem isso. Por exemplo, a primeira coisa que você faz quando você vai escolher suas frutas, ou tem um pegador, alguém que vai te servir, né? Você indica o que você quer, né? E ele vai colocar no seu recipiente. Ou tem as luvinhas descartáveis. Você vai colocar a sua luvinha, você vai escolher os seus produtos e depois você vai descartar a sua luva. Que é uma prática que aqui no Brasil a gente ainda não adota, mas entrando nesse novo, né? Como a gente está falando nesse novo, eu acredito que seja uma alternativa, principalmente para os supermercados, disponibilizar essas luvas, né, descartáveis, para que a pessoa possa utilizar e descartar após a escolha das frutas. Eu fui num local assim hoje, Graziela. Hoje, pela manhã, eu fui comprar açaí. E assim que eu abri a porta do local, já tem a caixinha com luvas descartáveis para a gente entrar. Assim, achei super bacana o cuidado. Mas eu ainda me surpreendi, que a gente tem saído pouquíssimo de casa, né? Agora que está começando a se abrir as coisas. Mas parece que a internet da Graziela deu problema. Voltou. Mas daqui a pouco isso aí já vai ser comum e às vezes até o próprio cliente vai exigir que isso tenha, né? Nos mercados. Isso mesmo. Mais adiante eu vou falar justamente isso. Para as empresas que estão nos ouvindo, né? Para os estabelecimentos que estão participando aqui conosco. Eles vão ter que reconquistar os clientes. A verdade, a palavra é essa, é reconquistar. Por quê? Essa pandemia, ela gerou muita insegurança. Então, assim, as empresas que eu atendo, que eu faço o trabalho com algumas empresas, na primeira semana, lá quando foi a primeira semana de março, né, a gente já fez a primeira reunião orientando o novo. Por quê? Desde o atendente do telefone até o entregador, as pessoas têm que estar alinhadas e seguirem o mesmo procedimento, para assim poder passar segurança para o consumidor. Então, assim, essa parte de orientação, por exemplo, das luvas, nas empresas que eu atendo, desde lá da primeira semana, a gente já adotou o procedimento, né? Mesmo antes do fechamento total, a gente já tinha essa orientação. Por quê? Os manipuladores, eles já fazem o uso de luva, correto? Eles já têm essa prática, né? Uhum. É como a história do uso da máscara, né? Na indústria de alimentos, a gente já tinha esse cuidado. Por quê? Isso demonstra para o consumidor um cuidado a mais com o produto. O que aconteceu foi o que a gente intensificou. E a Anvisa também emitiu, né, uma norma técnica, a 15, a norma técnica 15, falando justamente sobre isso. E depois ela veio com a norma técnica 18, né, orientando as boas práticas de fabricação. E ela mesma falou o quê? Sobre essas regrinhas aí. Pode concluir, desculpa. Vamos. Posso continuar ou tu quer perguntar? Pode, mas vamos já começar com a participação do pessoal, porque com certeza tem muita coisa para você passar em relação a essas novas regras, né? Tá bom. O pessoal da Fogão da Amizade, boa noite, pessoal. Obrigada por participarem com a gente. Está falando aqui. Nossa, minha luz apagou. Faz necessário o uso de luva para se servir no buffet, mesmo após ter higienizado as mãos? Por exemplo, a pessoa entrou no restaurante, entrou na lanchonete, passou álcool em gel,
seria necessário ainda colocar as luvas para poder ir pegar os alimentos no buffet, por exemplo? Enquanto você responde, vou ver o que aconteceu com a minha luz aqui. Então, eu sempre fico orientando o quê? É porque instintivamente a gente tem a mania de colocar a mão no rosto sem perceber. Por exemplo, foi lá, higienizou as mãos, pega o prato, a marmita para ir servir e aí coça o olho. E a gente faz isso sem perceber. Então, é algo normal que aconteça. Então, a orientação no novo, né? Ou que a gente tenha a possibilidade de ter luvinha descartável, uma para cada cliente, porque senão eu vou contaminar o pegador, né? Ou a colher que está aí no buffet para servir. Ou que a gente disponibilize uma pessoa, só que isso, claro, vai demorar, vai influenciar muito no andamento do buffet, para servir, né? Boa dica. Né? E no início, é importante também priorizar menor quantidade. Eu sei que os restaurantes, eles servem uma gama de refeições, de acompanhamento, e isso dificultaria muito. Então, fazer mais um serviço como à la carte, né? A gente tem as opções de carne, tem as opções de acompanhamento e de saladas. Por quê? Isso vai facilitar a empresa retomar. Porque não vai ser tão simples no início. Até porque a gente não sabe como é que vai ser esse retorno. Talvez ele seja gradual. E aí, para o restaurante também não desperdiçar, é importante ele começar, né, esse novo com uma menor quantidade de pratos e optar ou pela luvinha descartável ou deixar uma pessoa treinada para fazer esse serviço de servir o cliente. Tudo parece ser um carinho, um cuidado a mais, mas é o que você já comentou, é passar segurança e reconquistar de uma maneira diferente o seu cliente, né? Além desses cuidados que as pessoas vão ter que ir se adequando, já existem coisas já que são obrigatórias, itens que já são obrigatórios, que é o que você introduzia naquele momento, dessas regras aí sanitárias. O que é que os donos de restaurantes, lanchonetes, food trucks, pessoas que são pequenos empresários, mas trabalham em casa, manipulam os alimentos em casa, precisam obrigatoriamente já se adequar nesse momento? Então, é como eu falei antes. Na verdade, a gente já tinha que estar adequado. A verdade é essa. Por exemplo, porque hoje... é questão de higiene, né, Grazi? Por exemplo, hoje a gente chega no mercado e tá lá uma pia pra gente higienizar as mãos. Ótimo. Até pouco tempo atrás, nós da área de engenharia de alimentos, os chatos, né, a gente ficava brigando, né, pro pessoal higienizar suas mãos. A verdade era essa. Hoje não, hoje já mudou. Hoje, se faltar detergente, o funcionário, nosso colaborador já reclama que tem que higienizar as mãos. Então, assim, na verdade, a própria Anvisa, quando ela lançou a nota técnica 18, ela falou o seguinte: devemos manter e enfatizar cada vez mais as boas práticas de fabricação. É isso que nós precisamos fazer. E dentro das boas práticas de fabricação, a gente sabe que os principais pontos são asseio pessoal e higiene do ambiente, do utensílio, né, de toda a superfície que a gente está usando, né? E essa parte, quando eu falo de higiene, é bom frisar que o quê? A higiene não é aquela limpeza que a gente faz na casa da gente, não. A limpeza, para nós da área de alimentos, ela consiste em 2 etapas, que é aquela primeira limpeza, né, mais grossa, e depois a gente vive, por exemplo, com o álcool 70, ou com uma diluição de água sanitária e água, e sanitizar as superfícies. Por quê? Dessa forma, eu não só vou evitar a proliferação ou a possibilidade de contaminação do Covid-19, como as outras doenças transmitidas por alimentos, que são tão sérias quanto o Covid. É verdade. Porque quando a gente não é da área, às vezes a gente tem a falsa percepção que isso não acontece. Mas as DTAs, elas matam inúmeras pessoas no Brasil por ano. Então, salmonela. Isso vai muito do organismo de cada um. Então, você tá assim... falando aí, eu tô aqui segurando o sorriso, que você falou, nós somos os chatos, mas o que acontece? Parece agora que, olhando pelo que você me despertou aqui, que a pandemia e toda essa situação, que a gente tem que olhar o bom lado das situações, né, gente? Não tem como, a gente está tendo que viver e conviver com isso. Trouxe, então, uma coisa muito boa para vocês que estavam aí sendo chatos, brigões.
porque é uma coisa que era totalmente necessária, sempre foi necessária. Com criança a gente tem esse cuidado, quando se fala de produção de alimentos em escola, se tem todo esse cuidado. Por que não ter esse cuidado sempre, né? Em todo o contexto da vida da gente, né? Grazi, vamos falar sobre dica prática agora? Comprei lá minhas verdurinhas, então a gente já falou. O ideal seria usar uma luva para pegar nosso tomate. Tem lugares que eu também já fui aqui que tá... Quem é de Palmas já passou por lá, perto da feira da 304 Sul, né? Ou 303? 304. Tem ali fora, eles colocaram uma fita zebrada e a gente vê, e são só as pessoas, os atendentes que pegam as frutas pra gente. Um exemplo de adequação, tá? Comprei minhas frutas, levei para casa. Vamos falar esse passo a passo desse cuidado? Desde a sacola, tem que jogar fora, ainda posso aproveitar? Deixo de molho na água sanitária? Vamos dar essa dica mesmo, prática? Vamos, correto. Fui lá, comprei frutas, né, hortaliças, cheguei em casa. Uma dica prática. Eu costumo, aqui em casa, né, pelo menos, né, usar o quê? Eu uso a área de lavagem da minha casa, né, eu deixei uma cuba específico para isso. Para quê? Isso também serve para restaurantes, lanchonetes, todo mundo, né? Sim, porque os restaurantes, na verdade, eles já têm essa área de higienização. E se não tem, já é uma dica aí para começar a implantar. Mas sim, normalmente no restaurante mesmo a gente tem a cuba de higienização de frutas, hortaliças e verduras. Tem a cuba de higienização das mãos, que é uma pia separada. E tem uma outra cuba que é para higienizar os utensílios usados. Então, tudo isso é separado. Se não for, deveria ser. É uma norma da vigilância sanitária também. Aí chegou, o que a gente vai fazer? Vamos tirar da sacola, né, ou da caixa, ou do recipiente que você trouxe o produto, né? E vamos fazer uma higienização com água e detergente neutro, né? Higienizei aí as minhas maçãs, os meus tomates, higienizei. E vou mergulhar elas numa solução de água com hipoclorito, ou a famosa que boa, água sanitária que a gente usa. Na proporção de o quê? 1 colher para cada litro de água. Não precisa mais do que isso. Literalmente, pega a tampinha, né? Meça lá, 1 para cada litro. Eu vou mergulhar as frutas, as hortaliças e vou deixar 15 minutos imersas. E após esse período eu vou retirar o excesso de água, né? Ou secar com papel toalha e armazenar na geladeira. O importante é o quê, gente? Chegou da rua. Eu tenho que ter o cuidado comigo. Então, assim, tirei lá da sacola, descartei a sacola. Eu preciso higienizar as minhas mãos antes de fazer esse procedimento de higienizar as frutas. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou ficar com a minha mão suja. A gente chama na área de alimentos de contaminação cruzada. Que é quando a gente passa a contaminação do ambiente contaminado para um que já está sanitizado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? E isso vale para as entregas, por exemplo, a delivery, né? Recebi na minha casa os produtos, né? Normalmente a empresa embala. Pera, vamos falar sobre isso. Vamos dividir. Porque eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui, está falando com a gente, a Rosane, Iratu.org, Fagner, Leila, boa noite, Volney, nosso colega do Sebrae. Quero pedir para todo mundo que está aqui entrando, além de dar meu boa noite, mandem suas perguntas, A gente está falando de coisa aqui para os pequenos empresários do ramo da gastronomia, mas como vocês estão vendo, a Grazi está dando dica para a gente usar dentro da nossa casa, no nosso dia a dia mesmo. Grazi, você começou a introduzir o assunto, eu te pedi para parar para a gente falar sobre delivery, certo? Era a minha próxima pergunta, inclusive. Como eu te falei, vou lembrar todos que estão entrando aqui na nossa live, tá rolando o circuito gastronômico Palmas. Tem um monte de gente elogiando e daqui a pouco eu vou falar. O povo tá me dando tchauzinho, eu tô aqui retribuindo. Pode falar com o pessoal. E esse circuito gastronômico web, o que é? Quem ainda não está por dentro, tem até o dia 20 para participar. Entrando no aplicativo Tô no Lucro, lá no ícone Circuito Gastronômico, você pode comprar pratos deliciosos que foram feitos exclusivamente, receitas exclusivas para o nosso circuito gastronômico. Ganha quem está participando, ganha quem está comprando, tem prêmio para todo mundo. No finalzinho fica aí que eu vou dar todas as dicas.
Estamos falando então Sim. de delivery, Grazi. Todo mundo que vai comprar do Circuito Gastronômico Palmas e Araguaína Web vai receber o seu prato delicioso, especial, com precinho bom dentro da sua casa. Tocou a campanha lá, o pessoal do Tô no Lucro. O que eu faço? Eles estão cuidando, a gente, claro, né, teve todo esse cuidado, nós do Sebrae. O pessoal dos restaurantes que estão participando também passaram por consultorias, então tá todo mundo com a segurança ok para passar pelos seus clientes. Mas a partir de quando entra na minha casa, eu tenho essas dúvidas também. Aquela embalagem, tenho medo de pegar. Chegou, peguei, tirei, tô morrendo de fome, já vou direto, já nem lavei a mão. Vamos falar desse passo a passo do delivery, pelo amor de Deus. Ok. Eu sei que os restaurantes já estão tomando esses cuidados, é como eu falei, é porque a gente já vem com isso há um bom tempo, especialmente na área de manipulação de alimentos, né? Com a implantação das boas práticas. Então, assim, chegou o delivery lá, né? Não é importante mesmo que o restaurante tenha tido cuidado lá todo, higienizou as mãos, colocou, embalou o nosso produto. Chegou à nossa casa. A gente vai pegar, normalmente a gente chama de embalagem secundária, mas é aquela sacolinha plástica que normalmente os restaurantes arrumam, né, os nossos pratos, eles chegam, né, com essa embalagem secundária e dentro a gente tem a embalagem primária, que a gente fala. Ou é um plástico, uma marmitinha plástica, ou é um envelope de papel, né? Indiferente do que for. Chegou em casa, o que a gente vai fazer? Vamos, primeiramente, descartar essa sacola, que a gente chama de embalagem secundária, né? Vamos retirar o recipiente que está dentro dela, pôr numa superfície, por exemplo, ou, como eu falei, eu uso a área de lavagem aqui em casa. Descarto lá essa embalagem secundária, higienizo as minhas mãos e faço uma aplicação, né, com álcool 70 nesse recipiente, né? Porque, como eu falei para vocês, o alimento não transmite o Covid, mas essa embalagem pode ser veículo de transmissão. Então, por isso que a gente tem esse cuidado a mais. Então, eu passo esse álcool gel, posso abrir, né, o produto e colocar com muito cuidado essa comida no prato, por exemplo, para comer, né? Não posso comer na marmitinha, então. Não é o ideal, nem agora e nem em épocas de retorno, né? Não é o ideal. Mas, assim, higienizando corretamente a marmitinha, né? Higienizou lá a tampinha, higienizou por fora, né? Tomou esse cuidado, a parte interna, a gente acredita, e olha, eu atendo muitos estabelecimentos, e eu acredito, sinceramente, que eles têm esses cuidados. Assim, ó, pelo que eu já conheci dos nossos clientes, do Sebrae, que eu sou consultora do Sebrae também, eles têm esse cuidado. Então, a gente não vai correr o risco de se contaminar com o interior, né? Mas essa parte externa, sim, a gente tem que dar uma caprichadinha, né? Passar um álcool aí. Ah, não tenho álcool em casa. Beleza, marmitinha, eu uso uma solução de água com sabão neutro, não tem problema, porque é o lado externo, né? Não vai ter o contato com o lado interno. E uma dica, agora eu vou dar uma dica para os estabelecimentos. Boa. Que eu percebi que alguns fizeram e outros deixaram de lado. Criar um folderzinho com essas explicações, né? Dando essa orientação para o cliente. Porque como você tinha dúvida, né? Pode ser a dúvida de muitos clientes. Então, o que a gente pode fazer? A gente cria esse folderzinho que eles podem divulgar ou nas redes sociais, ou até como uma forma de carinho, né? Manda junto com o produto, né? O flyerzinho, explicando qual que é o procedimento correto, de acordo com a embalagem que ele está enviando. Isso vai trazer maior segurança. Isso vai trazer maior segurança para os nossos clientes, né? A gente falou Próximo, quero que continue sobre falando. isso hoje numa oficina. A gente falou sobre isso numa oficina que a gente teve hoje à tarde com o Head Marketing do Tô no Lucro. E olha só como os assuntos vão se cruzando, né? A gente está aqui falando para os pequenos empresários tocantinenses, para todo mundo do Brasil que está aí online na nossa live. Estamos falando para empresários que estão aí lutando para se manterem de pé em meio à pandemia. E o que você está falando agora é uma dica que cruza com o que ele deu lá falando sobre marketing estratégico para o delivery, né? Esse cuidado, esse carinho, uma mensagem, demonstrar cuidado vai sempre passar segurança e quem está passando segurança está conseguindo manter seus clientes, né, Grazi?
Por Isso incrível mesmo. que pareça, já temos meia hora de live. O tempo voa quando o assunto é interessante, é impressionante. Vamos ver se tem pergunta aqui. A Juliana está Vamos. falando que as dicas são excelentes. Boa noite, Alessandra, Layala, Joyce, show, redobrar os cuidados. Teve uma aqui que eu acho que é da sua área, que ela falou bem assim, ó. A Auricélia. A Covid veio para mostrar que as empresas do setor de alimentos precisam implantar boas práticas na manipulação de alimentos com muita disciplina, o que a gente falou, né? O lado bom dessa história toda é que agora a limpeza vai estar ok. Quem ainda não estava adequado vai ser obrigado a se adequar, né, Grazi? Vamos falar. Isso mesmo. O que eu falei agora aqui é obrigado. Tem multa para quem não cumprir isso? Como é que está a questão da fiscalização? Você que é da área pode nos falar como é que está sendo essa organização, porque a retomada está vindo gradualmente, né? Mas acredito que, diante de todos os protocolos divulgados pelas prefeituras, a partir da próxima semana, quem ainda não abriu deve retomar os shoppings e tudo mais. Como é que está essa questão da Isso. fiscalização? Então, hoje mesmo eu estive em contato com a vigilância sanitária, né? E eles falaram que eles estão na rua, que eles estão acompanhando de perto, que eles vão priorizar, né? Intensificar, na verdade, as visitas, os estabelecimentos, e até como uma forma orientativa, né? Eu falo assim, eu acho que agora é um momento não de punir, mas de orientar. Porque, assim, claro que tem todo um conceito que já devia ter sido feito lá atrás, mas tudo bem. Mas agora a gente está no momento de se dar as mãos, né? De estar junto mesmo, realmente pegar na mão do outro. Então, essa forma orientativa mesmo. Inclusive, na segunda-feira, é bom já comentar, às 9 horas, se eu não me engano, eu vou estar fazendo uma oficina, pelo Sebrae também, né, ao vivo, especialmente para os pequenos, né, para os micro e para quem mais quiser participar, né, com certeza acho que vai estar abrindo as inscrições para falar um pouquinho mais sobre isso. Então vai ser uma apresentação mais longa, com dicas, com cuidados e tal. Onde vai ser? Mas segunda-feira, dia 15, às 9 horas. Tem que confirmar certinho com a Delice, mas eu acho que é esse horário, às 9 horas. E então, assim, então, essa se o colega parte. nosso que estiver aqui na live e puder passar essa informação para a gente, seria bacana que a gente já deixe o convite, então, para Certeza. participar. Tá todo mundo precisando se adequar, como você falou. Sim, verdade. O que a Auricélia falou é isso mesmo. É porque até então, o Brasil, a gente tem aquele negócio de fazer, né? Tá no papel, né? Todo restaurante é obrigado a ter um manual de boas práticas. Você pode ir em qualquer um deles, vai ter. Agora, a implantação, que é isso que eu friso sempre com os meus clientes, e é por isso que talvez me achem chato, a implantação é muito mais importante do que o documento. Além de engenheiro de alimentos, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Até eu vi que tem alguns técnicos de segurança do trabalho aqui acompanhando a nossa live, né? É a mesma coisa. Quando a gente fala de cuidados, né, de colocar à risca todos os cuidados, as pessoas pecam, né? E nesse momento não seria diferente. Então, assim, a Auricélia está certinha, é disciplina. E, infelizmente, a gente só consegue disciplina com cobrança, né? E é cobrança diária. Então, as empresas que eu atendo, que estão aí ouvindo, já sabem disso, né? Então, a gente passou por esse momento até mais tranquilo, porque já tinha muita cobrança, então a gente só intensificou, né? E orientou nos casos, né, por exemplo, de colaboradores com suspeita, né, de ter Covid ou que teve contato, né, afastando eles de suas atividades, aumentando a distância, né, entre eles nos setores, né. Teve uma empresa que eu atendo que a gente até vai abrir uma nova sala para poder, né, ter uma separação maior entre os colaboradores. Tem aqui o Linguiças Porquitos, conheço essa empresa, da Terra, Sim. tem produtos ótimos. Se estão aí online com a gente, pudessem compartilhar nos comentários como é que estão se adequando, seria muito bacana compartilhar a experiência de vocês, né? A Porquitos eu já acompanho eles há quase 5 anos, a dona Elisângela, o pessoal. Então, assim, super cuidadosos. Inclusive, eu sei que eles estão retomando as atividades hoje, né? Quero dizer que estamos juntos, se precisar de mim, eu estou aqui, né? Bacana. E... Pode concluir, desculpa. Betá, que você tá... Não, pode perguntar. Tá se hidratando. Não, que na verdade a gente... Meu Deus. Sim. Na verdade, a gente já está indo para o Deu uma finalzinho da cortadinha. nossa live.
E eu queria só enfatizar o seguinte, a gente não está falando aqui só de sanidade, só de cuidados, só do que a Graça está sempre falando, eu sorrio, porque quando a gente está lidando com regras, fica como chata, né? Porque você é que está responsável pela cobrança. Mas não é nada de chatice, não. A gente está falando de salvar vidas, de preservar vidas, de preservar a saúde de uma doença que é tão perigosa, né? Então, assim, vamos partir para o finalzinho da nossa live. Eu queria que você pudesse conversar com a gente sobre as boas práticas, tanto para os clientes. Foi o assunto da nossa live toda, né? A gente nem falou só dos empresários, a gente falou dos clientes também. Para esse momento, shoppings vão começar a abrir agora, alguns estabelecimentos que não estavam funcionando, vão começar a funcionar a partir da semana que vem, então é um novo momento para todo mundo. Falando sobre restaurantes, você acha que é possível manter um buffet? É possível, ainda mantendo todas as regras que todas as prefeituras já fizeram, a gente está enfatizando, é possível manter o atendimento? É possível ter aquela rotina de volta, nem que seja aos poucos? Como é que você vê esse cenário aí agora? Então, com certeza a gente vai ter que retomar, não tem outro jeito, até porque as empresas foram impactadas economicamente de uma forma bem agressiva, né? Porque ninguém estava planejando isso. Então, assim, a gente pode retomar, mas com todos os cuidados. E o cliente, ele é peça fundamental nesse processo. Por quê? Não adianta, por exemplo, lá no meu estabelecimento, demarcar com uma fita zebrada, né? O distanciamento da pessoa, por exemplo, o atendimento, e a pessoa ir lá e debruçar em cima da fita zebrada. Então, assim, é um novo. Aí, algumas dicas práticas é o quê? Nós adultos, nós somos muito visuais, né? Então, coloca um cartazinho lá, mesmo assim, ó, com as orientações de como prosseguir. Faz as demarcações no chão, pode ser com fita mesmo, sabe, do espaçamento entre os clientes, né? Deixa lá as orientações para que ele veja. A questão de orientar também os seus colaboradores, assim, o principal nessa retomada, então, para os estabelecimentos que estão nos ouvindo, é o treinamento dos colaboradores. Os seus colaboradores têm que estar alinhados. Eles vão ser peça fundamental nessa retomada. Por quê? Às vezes eu, como proprietário do estabelecimento, eu sei dos cuidados. Mas aí o meu cliente está lá na fila, respeitando os 2 metros, e ele, de repente, vê o colaborador, né, baixando a máscara e coçando o nariz. Então, isso já faz toda uma diferença na imagem que o cliente vai ter desse estabelecimento. E eu falo isso por quê? Mesmo antes disso, eu já fui embora de estabelecimentos em função disso. E agora a gente está falando de um risco eminente que está levando milhares de pessoas a óbito. Então, assim, se antes nós tinha que ter cuidado, imagine agora. Então, assim, é muito importante a gente ter essa orientação, né, de deixar visível para o consumidor, né, adotar esse distanciamento ele é importante, ele deve ser mantido ainda por um longo período, eu acredito que até final do ano, pelo menos, a gente vai continuar com isso, e incentivar especialmente a higienização das mãos. Higienizar as mãos salva a vida, tanto na área de alimentos. Então, a gente precisa, né, conscientizar os nossos clientes também desses cuidados. Porque, por exemplo, quem vai muito em supermercado já deve ter se deparado. A pessoa abre o recipiente para pegar o pão francês e expira dentro. Aí imagina a situação. Então, é o cliente. Porque, infelizmente, eu sempre falo isso para os meus clientes, eles já sabem. A gente tem manual para tudo. Tem treinamento para tudo. Mas a gente não pode ensinar os clientes, né? A gente não pode sentar os clientes e falar assim, agora nós vamos lhe treinar como ser um bom cliente, né? Então, a gente tem toda essa parte, assim, eu acho que é um desafio. Mas, sim, a retomada, ela tem que acontecer gradual. Uma mudança de comportamento tanto para os empresários como para os clientes, né? Vai ter todo mundo que se adequar. Mas quem está vendendo vai precisar vender também a confiança. Porque assim como você, que é engenheira de alimentos, está vendo isso, agora eu, que não sou da sua área, também vou estar de olho nisso como cliente. Então, se não me passar confiança, eu não vou ter como comprar daquele lugar para preservar a minha vida, né? E assim todos os clientes devem estar pensando também. Isso, é importante só frisar
que os clientes, eles estão muito mais informados agora do que eles estavam, por exemplo, há 6 meses atrás. Então, não temos como comparar os nossos clientes, né, de janeiro com junho. Então, é outro perfil. Por quê? Eles vão estar mais atentos, eles vão estar buscando, então eles vão estar procurando, literalmente, as nossas falhas. Então, por isso que eu falo para os empresários que estão nos ouvindo. Você precisa ser claro, né, nessa retomada para passar essa confiança. Porque realmente o cliente tem o poder de decisão. Né? Tudo que você está citando, Grazi, são pequenas atitudes, são pequenas mudanças. O Alberto está aqui falando, ó, tá lá de Goiânia com a gente. Ele está falando que aqui em Goiânia quem entrega os pães são os funcionários do supermercado. Uma pequena mudança, antes o cliente pegava, isso, ótimo. Agora o funcionário está entregando. São pequenos hábitos que vão precisar mudar e que vão passar essa confiança. Grazi, eu quero te agradecer imensamente por ter participado, por ter dividido. Foi praticamente uma consultoria que você deu aqui para os empresários que estão nos assistindo. Quem está precisando ainda tirar suas dúvidas para essa retomada, a nossa equipe do Tira Dúvidas Sebrae está a postos de segunda a sexta, em horário comercial, pelos nossos canais. Tem o nosso WhatsApp, 9971-2198. Tem também o nosso 0800, que é o 0800 570 0800. Dá para agendar consultorias, dá para tirar suas dúvidas, dá para ver o que você precisa aí de ajuda, de auxílio para poder retomar de uma forma segura. Com tudo isso aqui que a Grazi está ensinando para a gente, já é possível. Mas se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato, que o Sebrae está à disposição para ajudar todo mundo. A ideia é que todo mundo possa mesmo voltar, né? Tá todo mundo ansioso para poder voltar a ganhar seu dinheiro, poder funcionar no novo normal, que é o que a gente tem mais citado, né, Grazi? Quer se despedir aí do pessoal que está aí te elogiando? Tem muita gente aí, ó, a Graziela, uma ótima profissional, a Vânia, a Sol tá parabenizando a live, a Layala. Ah, minha professora. A Solange é doutora em microbiologia, PhD, aliás. Desculpa, professora, PhD em microbiologia. É um título que tem que ser respeitado. Tem. Layala, então, minha gerente aqui do Sebrae, falando, se não cumpriu as regras, estou fora. Olha aí, gente, os clientes estão muito mais exigentes nesse momento. Quer se despedir do pessoal, Grazi, antes de eu dar os recados finais? Isso. Então, só agradecer, né, o convite, primeiramente o convite para participar. Eu acho que o conhecimento não tem porquê se não é para ser compartilhado, então eu fico imensamente feliz de estar aqui compartilhando essas dicas e agradecer as pessoas aqui. Eu vi muita gente, desculpe, não consigo citar o nome de todo mundo, mas de coração agradecer por estarem aqui assistindo, né? É muito importante para mim a participação de vocês. E também já fica a dica, né, que segunda-feira provavelmente a gente vai ter uma nova live, na verdade uma oficina, para os estabelecimentos voltados, e na verdade não é só para o estabelecimento de alimentos. A gente vai falar da retomada no geral, com dicas práticas, assim, vai ser uma palestra bem importante sobre esse novo, né? Então, só agradecer e falar também que tem o meu contato, né? Vocês podem entrar lá e seguir a Consolidez Consultoria, né? A gente está aqui preparado para ajudá-los no que for preciso. Estamos juntos e vamos seguir, né, esse novo e com certeza vamos sair daqui mais forte. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Para uma primeira live foi show, viu? Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Um beijão. Vou encerrar aqui com os nossos... Além dos agradecimentos, os recados finais. Quero agradecer a participação de todos, as perguntas, os elogios, as participações. Avisar que essa live fica salva no nosso IGTV, aqui no Sebrae TO, também lá no nosso YouTube. Você pode compartilhar depois com quem não conseguiu assistir, mas precisa assistir essas dicas para poder ter uma retomada de forma segura. Hoje a gente encerra, então, a nossa programação do circuito... o circuito está rolando até o dia 20. A nossa programação, então, de lives falando sobre a gastronomia, mas o circuito continua até o dia 20. Vocês podem entrar lá no aplicativo Todo Lucro, participar do nosso circuito, tanto em Araguaína como aqui em Palmas, certo, gente?
vai lá, tem lá o ícone Circuito Gastronômico. Escolhe qualquer prato, você já vai estar concorrendo. Como os empresários também ganham prêmios e os clientes também. O cliente que mais comprar é o cliente guloso, também vai ser premiado com R$ 200 em compras no Tonolux. É só um dos prêmios. Tem muita coisa aqui nas nossas redes sociais, tem falando tudo sobre o circuito gastronômico. Um abraço a todos e até a próxima.